Portal do Correia Neles, hoje entrevistando a secretária de Educação, professora Marlúcia. Professora Marlúcia, boa tarde para a senhora. Boa tarde. Professora, como realmente a senhora recebeu a Secretaria de Educação da cidade de Ilhéus? Recebi a secretaria com muitos problemas, com todos os espaços alugados em atraso, né, os aluguéis em atraso. Esse espaço em que nós estamos aqui mesmo, onde funciona a secretaria, metade da casa sem água. Então, algumas escolas, né, fechadas por problema, como Ribeira das Pedras. Há 2 anos as crianças estavam tendo aulas no PSF porque o telhado teve um problema no telhado, o espaço foi destelhado e ficou por 2 anos destelhado. Né? A creche do Eduardo também, desde agosto do ano passado, sem funcionar, por um problema no forro, o forro desabou e assim ficou. E muitas escolas, né? A Perpétua Marques aqui no centro, com problema na rede elétrica, o IBE com muitos problemas de telhado, rede elétrica, bom, e assim, né? Desde espaços alugados até espaços próprios, todos eles com muito problema. Né? E foi essa situação que a gente encontrou. Não foi uma situação muito satisfatória, não, foi bem desagradável. E somado a tudo isso, o problema de uma verba que foi sequestrada, né, por uma ordem judicial, e verbas rubricadas, verbas de programas, né, como o ProJovem, como a própria verbas da própria alimentação, verbas que já haviam sido destinadas para a construção de creches, quadra poliesportivas, quadra inclusive que já tinha começado a construção e a verba foi sequestrada para pagamento de salário. Essas verbas que a população entende como verba carimbada, é isso? Exatamente, exatamente. Verbas carimbadas, que não poderiam jamais ter sido desviadas. Então a gente está com muito problema nesse momento por conta disso. Secretária, todos nós sabemos que o prefeito Jabes Ribeiro, na hora de selecionar o seu secretariado, ele o selecionou a ponta de dedo e chamando para o seu governo os mais competentes. E a senhora não foge à regra. A cidade inteira está numa expectativa muito grande quanto aos resultados do governo do Sr. Jabes Ribeiro. A senhora, como secretária de Educação, a senhora continua enfrentando os mesmos problemas hoje? Ou as coisas melhoraram? Olha, na medida do possível, né, a gente tem caminhado. O que a gente procurou fazer desde o início? Recadastrar todos os professores, muita gente com desvio de função, né, uma série de irregularidades pontuais, mas que a gente foi arrumando, né, arrumando a casa mesmo, literalmente. Né? O salário dos professores, a Secretaria de Educação consome o maior dinheiro da prefeitura de salário da Secretaria de Educação. Né? É um montante muito alto. O Fundeb não paga o salário dos professores. E a gente tem que levar em consideração que o Fundeb não pode ser só pagamento de salário. Né? Então a gente tem esse problema aí para ser ajustado até durante a nossa gestão. Eu entendo essa expectativa. Para mim também algumas coisas são novas, né? Porque eu não tinha essa experiência de gestão. Eu fui diretora de faculdade, né? Dirijo a TV UESC, enfim. Mas essa ideia de gestão como um todo eu não tinha ainda, estou conhecendo agora. Mas acredito que formei uma boa equipe de professores responsáveis, professores sérios, né? Professores comprometidos. Aqui o pedagógico é um pessoal extremamente comprometido. A gente tem tido a parceria da PPI também, não posso negar, né? Todas as vezes que precisamos de esclarecimento, as comissões que a gente formou, tem sempre representante do sindicato, porque eu acho que o sindicato nesse momento ele tem que ser parceiro também, né? Como uma instituição preocupada em recuperar a imagem da cidade, recuperar a imagem do profissional, professor e também do município, a educação como um todo, né? Então eu acho que as dificuldades são muitas, mas a gente pouco a pouco vem caminhando. A Escola Ribeira das Pedras, por exemplo, né, que foi essa escola que ficou parada por 2 anos, ela já foi inaugurada, quer dizer, já está pronta, domingo será oficialmente entregue à comunidade. Né? A creche do Eduardo também já está funcionando, foi reparado o telhado, foi reparado o forro.
a Perpétua Marx. Então, pouco a pouco, é claro que são muitas questões pontuais. Ainda temos escolas fechadas, muitos espaços alugados que foram lacrados, inclusive pelo proprietário, dada a falta de pagamento. E exatamente por essa razão, para a gente agir corretamente, esses empreendimentos, esses contratos, têm demorado, mas tem demorado por causa da cautela que a gente tem tido, entendeu? Não é por descaso, é cautela mesmo. Já que teve tanto problema, a gente tem que ter muita cautela, né? Você não pode ir renovando o contrato sem reavaliação, sem ver as condições de pagamento, sem ver tudo direitinho. Mas a gente tem feito isso com certa... bem demorando, mas com muita cautela, com muita preocupação e com seriedade, né? Secretária, a senhora falou aí de algumas escolas que conseguiram terminar as obras e tudo. Tem uma escola que o portal do Correia Neles está acompanhando já há aproximadamente 7 anos. E sabemos que foi do Fundeb, dinheiro do Fundeb, tudo. Inclusive eles colocaram uma placa na época dizendo, e depois que nós começamos a fazer as denúncias, porque a obra estava demorando muito, essa placa sumiu. Esse colégio chama-se Colégio Pequeno Príncipe. Ele fica na Conquista. Como está a situação desse colégio? Continua parada a obra. Essa é uma obra em que parte do dinheiro foi sequestrado agora para pagamento de salário. Então a gente mas tem não que retomar isso aí. Mas não é um dinheiro carimbado? Sim, mas o dinheiro saiu de qualquer maneira. Era carimbado, mas saiu. O que a gente tem que fazer, inclusive eu acho que é um momento em que, inclusive, eu tenho outras secretárias mobilizando-se para reverter essa situação, né? O juiz não agiu adequadamente, não podia ter feito isso. Entendeu? Então a gente está até tentando mobilizar mesmo a sociedade civil no sentido de sensibilizar que esse dinheiro não podia jamais ter saído para essa situação. Hoje a gente está tendo problema, por exemplo, na alimentação, né? Porque a gente tem que devolver recursos para a FNDE e tem que pagar os fornecedores do ano passado. E essa prestação de contas a gente tem que fazer esse mês. E eu não tenho as notas fiscais, os recibos para fazer a prestação de contas, até porque os fornecedores não foram pagos. Entendeu? Então, na gestão anterior. Na gestão anterior. Então a gente tem esse compromisso agora com a alimentação para esse ano, porque se a gente não acertar isso, a alimentação não vem. Você percebe? É muito sério isso. Então o prefeito está correndo, fazendo o possível e o impossível para devolver essa verba ao FNDE e pagar os fornecedores, para que daí sim a gente possa receber sem problema nenhum a alimentação esse ano, entendeu? Então, se eu estou entendendo, até agora as crianças não têm a merenda escolar. Não tem, é verdade. É verdade, as crianças até hoje não têm merenda escolar. Porque não houve a gestão anterior não deixou preparada a questão da alimentação. Não pagou os fornecedores, né? A última remessa não foi paga, é algo quase em torno de 300, quase 400 mil reais. E ainda não houve a previsão de orçamento. A previsão de orçamento, inclusive, veio com problemas, né? Então a gente está correndo agora contra o tempo. Eu tenho até o dia 30 para prestar conta deste mês, para que a gente possa receber a merenda. Já até chegaram 2 remessas de dinheiro, mas a gente não pode usar ainda até que preste conta. Então esse dinheiro só vai se normalizar depois que a secretaria prestar contas. Exatamente. Ao FNDE. O que se devia do transporte escolar já está sendo providenciado. Né? Uma empresa já foi paga e a outra já está sendo paga também. Então o transporte escolar está se regularizando. Mas a alimentação é o calcanhar de Aquiles nesse momento. Secretária, e quanto aos professores? Está existindo defasagem de professores para suprir as escolas? Sim. O problema da contratação sempre houve e sempre haverá, né? Porque a gente tem uma quantidade enorme de professores que se afastam para fazer mestrado ou por problema de saúde, né? A gente licença gestante, né? Ou então licença sem vencimento. Então a gente sempre precisa contratar professores. Esse ano eu considerei até que a contratação está sendo bem menor, porque no ano passado parece que foram contratados 400 e poucos professores. Esse ano, para substitutos, depois dessa rearrumação da casa, a gente está precisando de 150, em torno de 156 professores, que já foi feita a inscrição para a seleção pública e que agora, hoje inclusive, a gente vai fechar a coordenação, quer dizer, a comissão responsável pela seleção vai fechar fazer a classificação dos professores, né?
Então acredito que semana que vem, com certeza, no início da semana que vem já sai a portaria com a classificação dos professores e a contratação imediata desses professores substitutos. A gente realmente está com problemas em quase todas as escolas. Tem pelo menos uma turma sem professor ainda. Então, a população de Ilhéus pode ficar tranquila e pode ter certeza que dentro de pouco tempo, sim, a sua secretaria vai começar a funcionar como realmente deveria ser uma secretaria de educação. É o que eu mais quero, é o que eu mais desejo. Não só funcionar com sala de aula funcionando e tal, mas uma das coisas que eu acho que é nossa meta, e é meta do prefeito nesse momento também, é correr para conseguir verbas e recursos do FNDE para a construção de escola, entendeu? A gente tem que parar com esses espaços alugados, que não são apropriados para as escolas. É muito complicado tudo isso. Sabe, você alugar uma casa, adequar um quarto para a sala de aula, que nunca comporta o número de alunos suficiente, e num conforto suficiente, né? A acomodação nunca é ruim. São sempre adequações, né, de última hora. Então, uma das metas do prefeito é mesmo a construção de escolas, sabe? Conseguir, e vem recursos do FNDE, né? A gente precisa agora correr para organizar esses espaços e construir as escolas. Verdade. E as decisões que a senhora está tomando, às vezes são decisões impopulares, que as pessoas não gostam. A senhora está tendo respaldo suficiente do prefeito? Sim, absolutamente. Total respaldo. Total respaldo. Quanto a isso, eu me sinto absolutamente tranquila. Na verdade, o que eu estou fazendo, a única coisa que fiz até agora foi seguir a lei. Né? Eu encontrei um quadro muito complicado. Né? O Conselho Municipal de Educação tinha autorizado alguns professores para serem diretores, e alguns não eram autorizados para ser diretor de escola, porque não tinham habilitação específica, e no entanto estavam na condição de diretor, muitos na condição de vice-diretor. Então o que eu fiz foi seguir a lei, entendeu? Existe um plano de carreira do magistério, então o que eu estou fazendo é isso, vamos seguir a lei, vamos andar corretamente. Só isso, não fiz. Claro que numa situação em que as pessoas faziam o que elas queriam, né, seguir a lei significa contrariar alguns, infelizmente. Mas eu sinto muito, né, eu tenho que ter algum critério, e o meu critério é profissional, não é pessoal. Né? E nesse sentido, para mim, até é muito fácil, porque eu fico numa certa zona de conforto, eu não conhecia as pessoas da rede. Né? Então eu estou agindo com todo mundo com muita lisura, com muita tranquilidade, com muita honestidade. Né? Agora eu estou fazendo, eu tenho que ter um parâmetro. Né? Qual é esse parâmetro? Plano de carreira do magistério e a lei. Né? Então eu tenho o Conselho Municipal, não tomo nenhuma atitude sem perguntar ao Conselho Municipal, sem consultar as pessoas. Né? A gente tem que ter critérios. Da mesma forma, a seleção está sendo feita agora com critérios bem objetivos. Secretária, o Portal do Correia Neles gostaria de agradecer essa entrevista exclusiva que a senhora está nos concedendo, e queríamos colocar a nossa Câmara à sua inteira disposição para que a senhora dissesse algo mais à população de Ilhéus, principalmente aos alunos que hoje estão passando por uma questão assim muito difícil. Sim. E que, muito em breve, tudo isso vai se normalizar. É o que eu mais quero, é o que eu acredito, eu agradeço a abertura desse espaço e o que eu sempre falo e peço, né, à população, que a comunidade se envolva também na reconstrução das escolas, na educação de seus filhos, porque esse é o bem maior que a gente pode deixar para um filho. Né? Um bem material, você deixa um imóvel, deixa, enfim, heranças, essas coisas se acabam. Agora, o saber, a educação, o estudo, isso é para sempre, né? Você leva consigo a vida inteira. Então é o bem maior que a gente pode dar para o nosso filho. É a única possibilidade de crescimento pessoal, efetivo, profissional, é o saber. Então a nossa maior preocupação nesse momento, o objetivo mesmo dessa secretaria e das pessoas que nesse momento estão compondo a secretaria, coordenação pedagógica, coordenação administrativa, é a melhoria da qualidade do ensino no nosso município. O IDEB é muito baixo, é 3,9. Eu acho que Ilhéus não merece isso. A gente pode construir coisas muito melhores. A gente pode melhorar o nosso IDEB, a gente pode melhorar a qualidade do nosso ensino. Nós temos bons profissionais na rede, pessoas que investem, que estudam, que se capacitam. Né? Então a gente tem essa
esse desejo, eu acredito na educação, senão eu não estaria aqui. Eu ainda acredito que a educação é capaz de efetivamente transformar uma realidade. Secretário, muito obrigado. Uma boa sorte para a senhora. Obrigada, para nós.